Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos mais uma parábola, o rico insensato, que está em Lucas 12, de 31 a 21. Vamos ler primeiro os versos de 13 a 15. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer forma de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha, Jesus é instigado por alguém e essa pessoa chega para Jesus aproveitando da autoridade moral que Jesus tinha e diz para ele: Mestre, fala para o meu irmão para ele repartir comigo a minha herança. E aí Jesus olha para ele e fala: olha, quem me constituiu isso? É interessante vermos que Jesus negou-se a envolver-se nessa disputa e a servir de juiz ou árbitro. Recusou-se a se tornar um outro Moisés que tomou partido em uma contenda e, como resultado, teve de deixar o país. Jesus não se prestou a isso. Nesses dias polarizados em que nós vivemos, eu penso alguém chegando para Jesus e falando assim: Mestre, de que lado é o mais certo eu ficar? Na direita política ou na esquerda política? E Jesus vai dizer: não tem nada a ver com isso. Não é disso. E Jesus nos contaria uma parábola onde ele nos faria ver o essencial. E é interessante pensarmos que Jesus disse que para termos cuidado com a abundância de bens. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 8, Paulo diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, nascemos nu e só não somos sepultados nus porque tem o velório e a família fica com vergonha. Mas essa roupa que se coloca para sepultar não tem nenhuma utilidade mais. Ou seja, nós não temos nada nas nossas mãos para entregar a Deus, porque tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Por isso, nós não temos nada para oferecer para Deus. Dos versos de 16 a 21, diz o seguinte: E Jesus lhes proferiu uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores ainda, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Na parábola que Jesus conta, ele conta de um homem rico que teve uma super safra. A sua produção foi intensa. E aí, nessa produção intensa, ele já pensa: o que eu vou fazer? Vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores e vou armazenar tudo e dizer para minha alma: come, bebe, descansa, porque você tem muito. E é interessante vermos que ele não tem nenhuma preocupação com seus vizinhos, ele não tem nenhuma preocupação com seus familiares, ele não tem nenhuma preocupação com as pessoas carentes, ele é em si mesmado, ele só olha para dentro de si. E aí, então, ele vai receber uma reprimenda do Senhor. E é interessante pensarmos nisso, que não é pecado ter. Você não tem um versículo na Bíblia que condena o ter, e mais, nem que condena o dinheiro. O que é pecado é acumular, porque quando você acumula, você esquece de ser grato a Deus, você esquece de depender de Deus, e aí você passa a querer depender daquilo que você tem, e não do Deus que é o seu Deus. Malbataran, no seu livro Contador de Histórias, ele conta a história, diz que num determinado país haviam dois filósofos, um era muito rico, tinha bens, servos, casa, fazenda, e outro era muito pobre, só tinha 2 tangas e morava numa gruta. E aí ele ficou sabendo do rico e pensava: como alguém pode ser rico e meditar? E aí ele resolveu visitá-lo. Chegou lá, se apresentou, os dois começaram a conversar e saíram andando pelo campo, divagando, meditando.
E aí chega alguém gritando: Senhor, Senhor, a sua casa pegou fogo. Eles olharam para trás, as labaredas altas, lá em cima. Ele perguntou: morreu alguém? Feriu alguém? Não, não. Ah, tá bom. E o outro começou a dizer: eu sabia que eu não deveria ter vindo, eu sabia que é impossível estar nessa abundância e filosofar. Não, isso é uma desgraça, isso é uma tragédia. E o filósofo rico falou: vem cá, por que você está assim? Não, porque eu tenho só 2 tangas e uma eu deixei lá na sua casa e ela queimou. Quem era mais apegado aos bens? Aquele que tinha muito ou aquele que não tinha nada? Por isso, Jesus diz o seguinte: olha, ao invés disso, vocês deveriam pensar nisso. Ou seja, você deveria se lembrar de que aquilo que Tiago nos diz, ao invés de dizer hoje eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro, diga se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã eu farei isso. Não coloque a sua vida nos bens. A nossa felicidade não depende da quantidade de bens que nós temos. Na presença de Deus, as nossas mãos são vazias, porque nós nada trazemos ao mundo e nada vamos levar do mundo. Por isso, lembre-se disso. A única coisa que você vai levar diante de Deus é a sua vida, é a sua integridade, é o seu caráter, é o seu amor a Deus e ao seu próximo. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renato estará com você e eu volto na sexta, se Deus quiser. Um abraço e até